Saudações, bem-vindos ao Multiverso, com temas variados de diferentes mundos. Eu sou o Edu Bastos e hoje eu estou aqui com o Alex Cobes. A gente foi aquele do lado. Fala, Alex, tudo bom? Eu queria falar Beleza, meu querido. para todo mundo aqui, né, que o Alex, eu conheci ele no evento que teve lá na Bahia, no primeiro Hipno Bahia. Teve um momento do evento onde eu estava comentando sobre como eu trabalho a hipnose associada com a acupuntura. E o Alex, ele participou lá com a gente e a gente trocou algumas informações. Aquilo, todos como profissionais temos uma experiência e de experiências diferentes, né? E a gente sempre gosta de trocar informação. Então, eu chamei ele aqui nesse período de quarentena, que as pessoas não estão podendo sair, se socializar, até porque eu estou aqui em Portugal, ele está no Brasil, mas é um momento da gente poder fazer uma troca de ideias, e nessa troca de ideias eu aproveitei para gravar e colocar algumas coisas aqui para, de repente, serve informações para você que está assistindo aqui, acompanhando o nosso canal. Essas informações podem ser muito úteis. O Alex, ele vai falar sobre experiências pessoais que ele teve relacionadas à auto-hipnose no controle de ansiedade, pânico e situações mais afins como essa. Então, eu vou deixar com o Alex aqui para ele se apresentar um pouco, para vocês se conhecerem um pouco mais ele aqui no canal, e daí ele vai relatar para a gente o que ele tem de construtivo para passar para a gente nesse vídeo de hoje. É com você, Alex. Salve, salve, Eduardo. Tudo bom? Como é que você está? Antes de mais nada, eu queria agradecer aí ao seu convite, né, a esse canal Multiverso. Esse nome maravilhoso, por sinal. Esse nome é muito legal. Então, muitas pessoas têm me procurado com relação à questão de ansiedade, porque muitas pessoas sabem da minha história passada com relação à ansiedade, a ataques de pânico que eu tinha muito, e a minha timidez, que eu era uma pessoa muito tímida, eu sofria muito com esse lance da minha timidez, né? Tanto é que eu sou músico, mas já o pessoal, mas você é músico, como é que você é tímido? Eu sou músico, mas eu sou baterista, eu sou aquele cara que se esconde atrás do instrumento, né? Hoje eu não sou mais assim, e é por isso e por causa desses outros motivos que as pessoas estão me procurando muito, porque antes dessa pandemia já existia, o Brasil já era campeão, né, em ansiedade, né? Era o país recordista em ansiedade. E hoje, com essa pandemia, quem nunca passou por crise de ansiedade está começando a ter crise de ansiedade, inclusive de formas muito que nem imaginava. Pessoas que até criticavam, acho que pessoas que não entendiam o que era essa coisa de ansiedade, criticavam, e estão passando por isso agora. E assim, estão sentindo na pele isso. E aí me procuram para perguntar como é que eu melhorei, porque passei por maus bocados mesmo, de passar até de ter que tomar remédio. Então eu comecei a trabalhar isso com a auto-hipnose, foi quando eu conheci a auto-hipnose, e na verdade foi quando eu descobri que esse processo que eu estava também poderia ser chamado de hipnose. Eu entrei numa hipnose, é o que a gente chama de hipnose tóxica, né, que a gente acaba passando por um problema e vai retroalimentando ele cada vez mais, e a gente sabe que hipnose é exatamente esse processo de você automatizar, e cada vez mais ia ficando mais forte em mim. Foi quando eu descobri a hipnose, a auto-hipnose, eu comecei a reverter esse processo e voltar a ser quem eu era, que na verdade o que eu busco na minha terapia, quando eu falo com as pessoas que eu estou trabalhando com a hipnose, é voltar à autenticidade, ao que a pessoa era. E essa busca me fez assim, me transformar numa pessoa que eu sempre quis ser, assim. Sabe aquela coisa que você sempre quis ser desde pequeno? E assim, tipo, falar em público, de pessoas falarem para você, você nunca tem coragem de fazer. Então, assim, hoje eu tenho assim, um sonho realizado, posso dizer que é um sonho realizado, como diz assim, você de pequeno, você pode sonhar ser o super-homem, tem referência a super-homem, o Batman, que fala muito isso, é o Beverly Hills. Mas se você superar vários obstáculos de sua vida, você já pode se considerar um super-homem e um Batman, né? E é como eu me considero hoje, pelas superações que eu tive, né? Não só essa, como outras também. Uhum. E, assim, nesse processo, as dificuldades que tu passaste, tu fizeste curso para poder se aperfeiçoar como pessoa e até para poder aplicar com outros. Fala de uma forma breve, assim, como é que essa técnica tu aplicaste ela para ti, de auto-hipnose? As pessoas que acompanham o canal, algumas sabem que tem várias técnicas para auto-hipnose. A gente quer saber mais ou menos assim, o que tu resolveste fazer? Qual foi a técnica de auto-hipnose, o modo que tu fazes?
Só para dar uma ajuda para alguém que pode começar a fazer isso. Perfeito. Então, assim, eu uso várias técnicas dependendo da pessoa. Mas, no meu caso, em particular, tiveram duas coisas que foram bem fundamentais em todo esse processo aí, que é me imaginar como seria se eu não tivesse os problemas que eu estava sendo acometido. E aí você trabalhar com telas mentais. Por que trabalhar com telas mentais? E era uma coisa, como eu sou um cara muito cético, eu achava maior balela essa coisa de você imaginar e as coisas acontecem. É porque talvez as formas que explicassem não encaixava bem para mim, que eu era uma pessoa cética. Mas quando você começa a entender o conceito da neuroplasticidade, de que e é exatamente o que você está fazendo, só que da forma tóxica. Um exemplo, se você tem crise de pânico, quando você pega o ônibus, você toda vez que você tem uma necessidade de pegar o ônibus, você começa, a primeira coisa que vem em sua mente é as telas mentais, de, eu vou entrar no ônibus, vou sentir a mesma coisa que eu senti antes. Então você começa a entrar nesse processo de tela mental, só que da forma nociva, da forma tóxica. E eu comecei a entender que se você começar a fazer essas visualizações da forma que você queria que fosse, o seu cérebro já cria redes neurais, então, e o seu corpo já se acostuma quando você é colocado na tal da situação. Já interpreta de outra forma, o seu corpo já responde. É aquele trabalho de corpo e mente, né, retroalimentando. Isso aí foi muito, mas muito poderoso. De eu me colocar no lugar e assim, testar e ver assim, e você ficar buscando a sensação ruim não vem. Foi a primeira vez? Foi a segunda vez? Não. Foi um exercício, não tem magia, mas tem resultado, com coisas muito simples. Em vez de você, às vezes, você tem que ficar buscando muitas respostas mais problemáticas para se resolver, e de uma forma muito simples você pode resolver. Isso foi uma forma. A outra forma foi a técnica que eu aprendi em 2017, que foi uma técnica revolucionária mesmo em minha vida, e que é muito simples também, que trabalha com você linkar movimentos corporais com suas sensações, que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando agora. Então, tem aquele movimento do spin sinestésico mesmo, que a Melissa Tias fala muito, que toda vez que a gente está falando de alguma coisa que é ligada ao sentimento, a gente demonstra isso no corpo. E tem esse movimento, né, que a gente faz, às vezes, quando a gente está se sentindo mal, e às vezes, quando a gente está se sentindo mal, faz o movimento contrário, mas é muito subjetivo, depende muito da pessoa. E quando você começa a identificar, vamos supor, eu me sinto melhor fazendo assim e me sinto mais ansioso fazendo assim. E eu percebi que quando eu estava me queixando de alguma coisa, eu sempre estava me queixando fazendo assim. Automaticamente, seu cérebro entende que o contrário você se sente melhor. Nossa, isso é incrível assim para momentos de estresse, no momento de pico. Para o momento de pico, quando você está no momento do estresse, é um exemplo, na hora que vai subir no ônibus e que você sabe que você tem crise de pânico. Antes de subir no ônibus, como seria eu me sentindo uma crise de pânico mais ansioso? Assim piora? Então eu vou fazer esse movimento aqui. Respira fundo, traz a sensação boa. Você pode até aumentar a sensação ruim primeiro, para você trazer a sensação ruim, e depois você desfaz. Respirando. Cara, isso é incrível, cara. Falei igual a Silvio Santos agora. Isso é incrível. Mas isso. É muito simples e muito poderoso. Isso é que é o grande barato. Muito simples e muito poderoso. Ao ponto de você ter que explicar muito bem para o cliente, porque ele acha que é tão simples que não vai dar certo. Assim, eu entendi as duas técnicas que você falou, muito boas. A primeira, ela é montar as telas mentais, né? Para antecipar de forma positiva e agradável o que vai acontecer. Exatamente. E a segunda é você estar sempre relacionando, porque na verdade não é que você relaciona, o nosso inconsciente relaciona. É automatizado. Aquele esperado ruim com um movimento, e faz um movimento gestual ou físico contrário para poder dar uma mensagem para o inconsciente de que aquilo agora pode ser positivo. Exatamente. Tá, eu fiquei com uma pergunta aqui em relação à primeira técnica que tu falaste aí das telas mentais. Tu comentaste agora há pouco que exercitando ela, chegou um momento que tu já, dentro do ônibus, queria buscar aquela sensação ruim e já não conseguia. Eu te pergunto, quando foi que tu sentiste uma segurança de fazer isso? Porque, na verdade, a pessoa fazer esses testes é um pouco perigoso, dela poder se sabotar, né? É tipo, por exemplo, uma pessoa que tem dependência com álcool, querer, depois de muito tempo, sentar sem consumir álcool,
ela ia experimentar porque ela quer mostrar que ela já não é mais um alcoólatra e, na verdade, os estudos e as pesquisas mostram que essa pessoa sempre vai estar suscetível a determinada condição. Então, esses testes que a pessoa se promove, nessa tua situação de arriscar esse pensamento nocivo, isso não é perigoso? Então, voltando de novo assim, para uma coisa bem pessoal, era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. E como a gente sabe, a gente que trabalha com hipnose, a gente sabe que a vontade, se você botar a vontade e a imaginação do lado do outro, sempre a imaginação vai ganhar, certo? Então, a vontade eu já tinha muita vontade. Quando eu comecei a trabalhar as telas mentais, que era a imaginação, meio que aliou uma coisa a outra e me deu coragem para fazer. Então, assim, se eu não tivesse coragem, se eu tivesse inseguro, com certeza eu nem botava o pé no ônibus para subir. Só o fato de eu subir no ônibus já fez a diferença no meu corpo. Isso que foi bem interessante. Então, assim, me empoderou com facilidade por conta disso. A minha vontade, apesar de não ser maior do que a imaginação, mas quando eu comecei a trabalhar a imaginação, a vontade e a coragem acabou superando e eu comecei a fazer. E é sempre como eu digo assim, quando a pessoa vai trabalhar com questão de fobia, até essa crise de pânico, você veja a que nível você está, a sua tranquilidade com relação a fazer as coisas, vai em passos pequenos. Certo? Você não precisa... Eu não lembro muito bem, mas eu acho que talvez da primeira vez eu nem tenha subido no ônibus de primeiro. Eu acho que a primeira vez eu tive foi a coragem de sair de casa e ir até o ponto de ônibus. Eu acho que eu nem tenho no ônibus a primeira vez. Eu acho que foi por partes. Eu estou aqui lembrando isso aqui agora. Foi por partes. Eu não subi no ônibus de primeira vez. E é como eu digo, é um exercício. Até você vai tomando mais coragem de fazer. Isso. E uma outra coisa que... Diga. Pode falar. Não, uma outra coisa que eu botei na cabeça assim, ó. Porque, principalmente para quem tem problema de pânico, de crise de pânico, é aquela sensação de morte iminente. E assim... Se você trabalha muito a psicoeducação, a sua própria essa autoanálise e tudo mais, mesmo você sentindo medo, você vai colocar na sua cabeça, independente de qualquer coisa, eu sei que isso aqui não vai me matar, eu não vou morrer, eu posso passar mal, pode acontecer qualquer tipo de coisa, então não custa nada eu arriscar, porque a minha sensação de morte é só uma sensação de morte, eu não vou morrer. E, mais uma vez, você não vai falar isso e vai sair daqui e vai fazer. É um exercício. Sim. É bom tu falares isso, porque para quem estuda várias formas de auto-hipnose, sabe que uma das... É quase que uma regra básica que tem que ser seguida em relação a ela, é ser paciente. Ser paciente e praticar constantemente. Porque se a pessoa for fazer auto-hipnose para ter algum tipo de mudança no seu cotidiano, na sua vida, no seu comportamento, se ela for fazer isso com a ansiedade de querer resultado logo, ela pode estar atrapalhando o processo. Então, eu prefiro falar isso. Porque, assim, como tu hoje em dia superaste tudo isso, tu percebes isso e, com certeza, é notório para as pessoas que estão mais próximas de ti aí, essa mudança em ti, com certeza não foi do dia para a noite. A não ser que a pessoa parou de te ver um tempão, te encontrou, mas está bem diferente daquela... Mas é uma coisa que é um passo a passo de cada dia, é uma prática diária, né? Eu achei muito interessante. Prática... Pode falar. É uma prática diária e, assim, hoje eu não tenho mais essas crises. Por outro lado, eu continuo usando a hipnose para me focar no que eu quiser, no que eu quero. Eu continuo usando ela para isso. Uhum. Agora, assim, ainda falando sobre essa questão desse pânico e tudo, tu dirias que quanto tempo? Eu sei que sempre é uma prática constante e até hoje em dia tu ainda praticas isso, porque tem que ser sempre renovado para a pessoa deixar aquilo bem internalizado e fazer parte do comum dela. Mas quando foi que tu passaste a sentir a mudança? Foi assim, eu quero dizer, mais ou menos, desde quanto tempo, desde que tu começaste até tu dizeres assim, agora eu tô diferente, a coisa funcionou. Quanto tempo? Cara, eu acredito que em torno de... para sentir mudança, eu comecei a sentir mudança desde a primeira vez que eu fiz a auto-hipnose com a intenção da mudança. Porque até então, a primeira vez que eu conheci a hipnose, a auto-hipnose,
fui buscando fenômeno. A priori, fui buscando fenômeno para ver se eu conseguia essa coisa de mão colada, essa coisa toda. Até que eu entendi que você podia usar um objetivo seu, algum problema seu, para você fazer a auto-hipnose. E aí foi quando eu comecei a ter melhores resultados com a hipnose. E assim, esse que é o grande barato. E quando eu estava tentando só por tentar ter algum fenômeno hipnótico, eu não estava conseguindo. Quando eu coloquei a emoção, a resposta foi praticamente instantânea. Deu uma travada agora no vídeo e no áudio. E agora voltou? Deu uma travada bem longa agora no vídeo e no áudio. Eu não peguei um monte de coisa que tu falaste aí. Deu uma travada aqui que eu não peguei. Deve ser que hora que deve ter travado agora. Volta a fita aí para ver. Brincadeira. Peraí. Tu estavas falando sobre... Foi logo depois que eu falei. Tu estavas falando sobre... Que desde a primeira vez... Tu percebeste alguma coisa. Isso. Desde a primeira vez, eu percebi que já tinha uma mudança. Desde a primeira vez, eu percebi que tinha uma mudança. O interessante é que eu comecei fazendo a auto-hipnose, porque sempre ensinam a fazer a auto-hipnose, você começando, né, buscando fenômeno, e para depois você entrar no famoso estado de transe, para depois você fazer o que seria a terapia, né, fazer a mudança que você tinha que fazer. Então, eu sempre muito focado nesse fenômeno hipnótico antes de pensar na mudança. Até que eu entendi que quando você tem um objetivo, que é a mudança, o processo fica muito melhor. E a primeira vez que eu fiz a hipnose nesse sentido, eu senti a mudança da noite para o dia. Eu deixei de ter ataque de pânico da noite para o dia? Não. Eu comecei a sentir já mudanças significativas em mim. Mas depois disso ainda foi um longo processo. Muitas pessoas, esse longo processo não é tão longo, outras pessoas é mais longo ainda, isso é muito subjetivo. Mas não é mágica, não tem magia. Tem muito exercício, muita neuroplasticidade, que nada mais é repetir, até a chavezinha virar. Já que tu falaste agora nisso, que não tem magia e é muita neuroplasticidade, eu ia te perguntar, que outras técnicas tu somaste com essa auto-hipnose para ir conseguindo ter esse resultado? Eu sei que isso é experiência pessoal para cada um, eu quero saber a tua experiência pessoal. O que mais que tu somaste com essa auto-hipnose para poder ter esse resultado do jeito que tu estás tendo? Boa pergunta, porque eu acho que ia ser capaz até de eu esquecer de falar, ia ser um crime eu deixar de falar isso. Hoje eu não consigo mais ver o trabalho de auto-hipnose, e quando eu falo de hipnose, de auto-hipnose, eu falo de tudo que envolve a mente humana mesmo. Desde a parte da psicologia, tanto é que o método que eu criei do ensino, que eu chamo de método blindade, envolve psicologia positiva, envolve psicoeducação, envolve neurociência, envolve PNL, então envolve vários aspectos. Então, e tudo isso eu coloco dentro desse arcabouço da hipnose, da ideia da hipnose. E junto com isso, mindfulness. Cara, hipnose com mindfulness é como se fosse, de uma forma metafórica, assim, fosse o corpo e mente. Não sei nem dizer qual dos dois é o quê, certo? Mas a gente pode dizer que o mindfulness é bem corpo, porque ele é bem aqui agora, tem mais a ver com aqui agora. E a hipnose fosse mais mente. Mas não, nem pensar em separar uma coisa da outra, mas mindfulness é uma ferramenta muito poderosa e bastante baseada na ideia simplesmente de você respirar de forma consciente. É uma coisa que a gente não faz. A cada momento que a gente está conversando aqui, a nossa respiração está alterando. Se for um assunto que me dê mais adrenalina, minha respiração vai aumentar. Se for um assunto mais calmo, minha respiração vai mudar. O tempo todo, minha respiração está mudando de acordo com a minha emoção. E se você começar a controlar a sua respiração? Logo, a emoção você começa a ter o controle também. E quando você começa a entender isso de forma sublime, cara, muda tudo. Você começa a trabalhar a sua respiração, entender a sua respiração, perceber a sua respiração e não deixar ela só de forma automática, né? O mindfulness para mim foi uma ferramenta muito poderosa na minha vida. Então, eu adorei esse teu acréscimo agora, porque na verdade acabou que foram umas 3 técnicas, que as telas mentais, né, que é imaginar antes a situação. A segunda que tu usaste foi
Só me recorda agora aí que me faltou ali. Na verdade, associar a linguagem corporal com a mente, né? Com a parte fisiológica a linguagem com a mental. corporal. E claro que a respiração. As pessoas esquecem, às vezes, o básico que é a respiração, de como ela pode mudar, né? A emoção muda ela e ela também tem o poder de fazer esse processo na via de mão dupla, fazendo essa mudança emocional também através da própria respiração. Cobes, eu acho que você já acrescentou muito aqui para o canal. Eu agradeço demais mesmo esse momento que a gente teve aqui, que eu vou logo tá publicando aqui no canal. Eu ia te pedir só para mandar alguma mensagem para o pessoal aqui do Multiverso. Se você quiser mandar alguma mensagem, principalmente nesse período agora de quarentena, não sei. Você está livre para mandar uma mensagem aí para a gente fazer o encerramento aqui. Então, mais uma vez, eu vou agradecer pela oportunidade aí, pelo convite de você ter feito aí, para falar um pouquinho sobre mim. Eu gosto muito de falar da minha história, porque não tem como negar, porque você contar a sua história sempre é inspirador, sempre é algo hipnótico, e a hipnose faz parte de minha vida, né? E a mensagem, assim, para eu deixar para as pessoas, é o que eu falo muito, isso que é uma frase, também resumida numa frase, e que, assim, independente do problema que a gente esteja passando, tanto esse da pandemia como qualquer outro, vai passar, certo? Ele vai passar, é uma fase e sempre é um aprendizado. Nunca ache que é o fim da linha. Você pode ainda tirar proveito, acredite, você pode ainda tirar proveito da situação e de forma honesta. Tem esse detalhe. Você pode ainda tirar proveito de toda essa situação de forma honesta. Então, é essa mensagem aí que eu posso deixar para vocês. Muito obrigado, Cobes. Muito obrigado, meu amigo. A gente vai se falando depois aí. De repente, a gente grava até um outro vídeo, um vídeo 2 falando sobre Mindfulness. De repente... Maravilha, maravilha. Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado e até um próximo momento aí. Tchau, pessoal. Até mais.